Olá, jogadores, bem-vindos a mais uma aula de UDK. Na aula passada nós criamos esse skybox, né, ao redor do nosso mundo. E na aula de hoje nós vamos enfeitar um pouco esse nosso cenário. Está bastante cru, só um cubo, não tem porta, não tem janela, só tem um buraco delas. E vamos também arrumar um pouco a proporção dessa minha cena. Tá? O ideal é sempre a gente colocar uma figura humana no início da nossa construção para nos dar uma ideia melhor de proporção, né, dos objetos. Que a figura humana é uma figura que nos remete, nos dá muitas noções de proporção. Tá? Então, saber se essa porta, né, é o tamanho de um personagem, o tamanho de 10 personagens, o tamanho de 0.1 personagem, certo? Ou seja, esse personagem é muito maior. Isso a gente só vai saber se quando trouxer um personagem para cá. E aí sim a gente vai ter uma noção muito melhor de proporção entre os elementos da nossa cena. Ok? Propositalmente deixei para fazer isso um pouco mais tarde, né? Depois de a gente ter construído isso tudo, para a gente poder depois arrumar isso, aprender a trabalhar com os elementos aditivos e subtrativos depois de feito. Vamos ver já já como isso funciona. Eu vou então no Content Browser, vou passar aqui meu filtro para Skeletal Mesh, né? Uma malha tridimensional com esqueleto. Essa malha normalmente ela foi feita em um programa externo, né? Pode ter sido aí um Max, um Maya, um Soft Image. Tá? Podem ter sido vários programas, Blender. Eventualmente pode ser esculpido ainda para tirar um normal map em programas um pouco mais refinados, como Mudbox, como enfim, o ZBrush. Modo também é um programa que poderia fazer isso. Mas enfim, de alguma maneira esse modelo chegou aqui, ou o modelo de vocês. E nós vamos ver aqui como é que está a proporção dele. Reparem que ele está muito pequeno em relação a essa porta, né? Ele é quase uma miniatura em relação a essa minha construção. Eu coloquei aqui, ele não está exatamente alinhado, tá? Isso porque eu tenho um pequeno snap na minha movimentação que pula. Se eu quiser mudar esse snap, posso vir aqui embaixo. Está aqui em 16. Vou mudar ele, por exemplo, para 4. E ele vai permitir que eu alinhe melhor meu personagem. Tá? Então, esse snap ele vai determinar essa quantidade aqui, né? De quanto uma posição para outra vai pular o nosso marcador. Vou voltar aqui para 2, talvez seja suficiente para arrumar esse daqui. Ok, pronto. Vou voltar ele para 16, que era o valor que estava inicialmente. Então reparem que os dois impérios são basicamente do mesmo tamanho, né? Com pouquíssima diferença. Mas que em relação ao nosso cenário, realmente eles são duas miniaturas. Significa que nós temos que arrumar a proporção, né, os tamanhos aqui. Eu não tenho como selecionar isso aqui e alterar. Então eu tenho que alterar os construtores dele. Isso vai me dar um certo trabalho. Então isso talvez fique em direção a uma próxima vez a gente criar o personagem um pouquinho antes. Tá? E quando eu for criar isso daqui, você vê que eu vou reduzir. Né? Vou escolher aqui meu aditivo. Tá? Posso vir aqui na minha escala, alterar um pouco isso. Pronto. Reposicionar. E vocês vão reparar que não está mudando nada na minha cena. Por que isso? Porque eu preciso reconstruir esse sólido. Okay? Para reconstruir essa geometria, eu posso vir aqui em Build Geometry. Um acidente vai acontecer aqui, vocês vão ver quando eu aplicar o Build Geometry. Bom, vai dar um erro, não importa aquele erro. Vai dar um rebuild. Ele reconstruiu em outro tamanho essa minha construção. Mas agora está sem portas e sem janelas. Isso porque a nossa subtração e nossa adição ainda estão aqui. Nós vamos ter que reposicionar e reescalar todos esses elementos e refazer essa fase aqui num tamanho mais apropriado. Ok? Então, vou fazer isso entre esse vídeo e o próximo. No próximo vídeo, vamos então colocar portas e janelas nessa nossa construção e enfeitar um pouco o nosso cenário.